Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu entrevistado desta semana tem uma história que chama bastante atenção. Ele teve seu primeiro trabalho em uma instituição pública aos 12 anos e até hoje, aos 41, não deixou de trabalhar de alguma forma ajudando o setor público por um momento sequer. Ele começou como aprendiz no Banco do Brasil, depois passou em um concurso e só saiu quando se tornou juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios há 15 anos. Uma das explicações para este início tão precoce no mercado é que até mesmo para estudar ele teve de superar dificuldades, pois vem de origem muito humilde. Seu pai, que ele perdeu muito jovem, era analfabeto, e sua mãe não teve a oportunidade de estudar por muito tempo. Esta e outras histórias aí da trajetória do doutor juiz, do doutor Fábio Francisco Esteves, você vai conhecer agora. Muito obrigado, doutor Fábio, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado por nos presentear com o seu tempo para essa conversa. Eu que agradeço o convite, Gabriel. Desde já cumprimento todos os telespectadores que acompanham o canal, os alunos da instituição e dizer que estou muito feliz de estar aqui para poder partilhar um pouquinho de vivências aqui com todo mundo. É. Antes de iniciarmos aqui, eu quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui, toda quinta-feira, às 19 horas, já há mais de 2 anos, uma nova entrevista, um novo testemunho para você. Doutor Fábio, quais são as suas lembranças do período de infância? As lembranças são muito boas. Tive uma infância muito feliz, muito saudável, na zona rural, até os 10, 11 anos. Vivi com meus irmãos, meu pai e minha mãe foram excelentes pais, nos ajudaram muito a compreender o mundo e, claro, tudo isso muito simples, tudo isso muito carente às vezes, mas ao mesmo tempo com muita vontade de transformar. Então, minha infância foi muito positiva. E como é que parece que aos 10 anos você precisou de ajuda de duas professoras para conseguir se manter estudando? Como que foi isso? Pois é, eu morava na fazenda, eram 23 quilômetros de distância da minha casa, a escola ficava bem distante, e aí chegou um momento que meu pai, trabalhando muito em duas propriedades rurais, duas fazendas, já não tinha mais condição de nos levar para a escola. E as professoras moravam próximo da escola e também próximo da nossa casa. Meu pai, então, resolveu combinar com elas de mudarmos todos para a escola, as duas professoras e eu e meus dois irmãos, e elas cuidarem da gente ali, no período em que nós ficávamos fora da sala de aula. Então, nós moramos durante 8 meses na escola. A gente dormia na sala de aula e no dia seguinte organizava tudo para os alunos chegarem e terem aula. Nós ficamos 8 meses, íamos em casa de 15 em 15 dias. E isso, para mim, foi o exemplo de muita clareza que meu pai tinha sobre o que ele queria para a gente, né? O que ele queria para a família dele, o que ele queria para mim. Isso foi porque eu, antes dos meus irmãos, cheguei aos 8 anos, idade escolar antes deles, e meu pai ali, preocupadíssimo com isso, falou, não, meu filho não vai ficar fora da escola, e já que eu não tenho condição de levá-lo, nós vamos criar essa solução. E aí foi muito doloroso, né, para minha mãe, principalmente, que crianças ainda saem de casa, eu com 10 anos saindo de casa, mas foi ao mesmo tempo assim aquilo que eu carrego hoje muito forte para mim, em termos de ter clareza, em termos de não sucumbir a absolutamente nenhuma dificuldade. Eu costumo dizer que na minha idade nós tínhamos lá os meus primos, nós tínhamos lá os nossos vizinhos, e muitos deles deixaram os estudos porque não tinham condição de ir para a escola por distância ou por outras condições. E meu pai insistiu nesse projeto, meu pai insistiu na educação. E isso foi decisivo para mim, né? Decisivo mesmo. Então, de certo modo, você morou na escola por 8 meses. Morei na escola por 8 meses. Eu saí de casa, eu posso dizer que eu saí saí da casa dos pais com 10 anos. E aí, com 12, você ingressou no Banco do Brasil como aprendiz. Como é que foi essa fase? O meu pai faleceu logo em seguida, ao tempo em que nós saímos da fazenda. Eu tinha 11, 12 anos e nós tínhamos uma carência financeira enorme, muitas dificuldades. E o Banco do Brasil tinha um programa para famílias carentes, para atender adolescentes de 12 aos 14 anos.
Esse programa chamava Menor Carente. Eu costumo dizer, né, que hoje, nos tempos mais constitucionais, proteção dos direitos fundamentais, isso certamente serviria para uma ação de danos morais, porque eu usava um crachá escrito menor carente para cima e para baixo e trabalhava fora da agência, mas foi uma experiência muito importante. Foi na essência foi meu primeiro concurso, porque teve um processo seletivo que combinava evidentemente as condições financeiras e também algum tipo de desenvoltura, e eu fui classificado em primeiro lugar entre os candidatos. E aí esse programa me permitiu sobreviver com a minha família. Eu fiquei 2 anos nesse programa. E aí depois veio o Menor Aprendiz, dos 14 até os 18 anos. E como é que foi o seu crescimento no Banco do Brasil? Você ficou lá, se não me engano, até os 26 anos de idade. Então ficou bastante tempo, né? Fiquei muito tempo no banco. O banco foi uma escola muito importante para mim, inclusive para a minha preparação posteriormente para o concurso para a magistratura. Eu fiquei no banco como menor carente, menor aprendiz, fui técnico bancário, auxiliar de operações, assistente, gerente e até chegar a advogado. Período muito curto na advocacia do banco, então não cheguei a conhecer e nem a advogar propriamente dito, porque eu fiquei pouco mais de 3 meses quando eu passei para o concurso da magistratura. Mas eu fiz uma carreira em Mato Grosso do Sul e aqui em Brasília, dentro do banco, que era uma espécie de plano B, né? Enquanto não chegava o concurso da magistratura, eu, estava ali construindo um outro plano ali para poder sustentar esse meu projeto. E por que havia esse desejo tão ardente de se tornar magistrado? Gabriel, acho que foi toda a minha criação, assim, né? Primeiro foi o fato de eu me lembro bem quando eu era criança, meu pai tinha uma relação com o patrão dele, quase que de um ser superior, um ser divino e um ser subalterno. Aquilo me incomodava um pouco, sabe? Ver aquela coisa, aquela áurea em torno de uma pessoa e, ao mesmo tempo, aquela forma de humilhação até em determinadas circunstâncias por parte da minha família, meu pai, etc. E aí aquilo me incomodava muito, e aí depois eu me lembro que ainda criança, adolescente, na escola eu já me incomodava com algumas coisas assim de injustiça. Depois eu fui para a igreja, trabalhei durante 8 anos na igreja, coordenando jovens e coordenando jovens pobres, jovens que tinham uma série de conflitos. E aí eu fui percebendo que eu tinha, além de liderança para alguns projetos, eu também tinha esse sentimento de que, poxa, a coisa não está certa. E aí me chamava muita atenção essa ideia de justiça, né? Como fazer isso? Como instrumentalizar isso? E aí eu pensei, bom, eu quero trabalhar com isso. Eu quero ter poder para fazer isso. Na verdade, e eu tenho que ser sincero, eu quero ter poder para poder seguir esse projeto meu. E aí foi quando, lendo o manual da Editora Abril, eu li lá a descrição do cargo de juiz, que eu nem sabia ao certo, eu nunca tinha visto um juiz na minha vida, nunca tinha tido contato com um juiz. A minha família, a primeira pessoa que chegava ao ensino médio aquele ano seria eu, mas aquilo teve uma identificação assim à primeira vista muito forte, sabe? Eu falei, é isso que eu quero ser. E eu passei os próximos 12 anos da minha vida fazendo tudo para poder chegar à magistratura. E essa ideia, esse ideal, né, que me guiou para me preparar é o que me move hoje enquanto profissional. Então foi um ideal mesmo, sabe? Um ideal de justiça, não é essa justiça romantizada, uma ideia de intervenção mesmo. E nessa trajetória, alguém chegou a comentar com você, às vezes nem de uma maneira maldosa, mas chegou a comentar que não era para você aquilo dali, que você não tinha um perfil, que alguém com seu histórico às vezes não consegue chegar lá. Você chegou a escutar esse tipo de coisa a respeito de seu ingresso possível na magistratura na época da preparação? Muito, muito, né? Normalmente as pessoas elas têm incômodo com a trajetória do outro, mas me incomodava muito às vezes, né, professores com quem eu convivia, me orientarem a seguir outras carreiras, me orientar a desistir da magistratura. E o que me chateava muito era porque não se tratava especificamente da minha competência, mas tratava muito da questão da onde eu vim, da minha falta de histórico em termos de nome, da minha falta de apoio político, de apoio de quem já estivesse envolvido, referências próximas, né, na magistratura, também pela minha cor, pela minha raça, enfim, tudo isso
eu fazia com que as pessoas chegassem, né, em mim e dissessem que talvez eu daria muito certo em uma outra carreira que não fosse tão tradicional como é a magistratura. Mas, por outro lado, também minha família, minha mãe, os meus amigos, eles abraçaram muito esse meu projeto. E era uma coisa assim que a gente sabia que no fundo era muito difícil, estava muito, muito mesmo aquém da minha, além das minhas possibilidades, das minhas condições, mas ninguém nos acreditou, né? E aí, eu acho que isso acabou compensando uma coisa e outra. E eu sempre fui muito obstinado pelo aquilo que eu quero, e essas pessoas, elas acabam colaborando comigo, sabe? Elas acabam me colocando numa condição de assim, olha, vamos lá. Eu me lembro que quando eu estava me preparando para o mestrado na UNB, todo mundo dizia assim, olha, a UNB é difícil, lá na UNB juízes não são muito bem-vindos, etc. Eu falei, bom, agora que me deu mais instigação de ir lá e ver. Eu sou meio tomé, então vamos ver se é isso mesmo. Mas é claro que para um jovem, né, que estava ali sonhando, se eu visse de um professor, se eu visse de quem se formou, de quem, de certa maneira, é responsável pelo seu caminho, pesava. Mas eu transformava isso em boas energias, transformava isso em força para seguir. E como é que era a sua rotina de preparação? Você já tinha um trabalho que ocupava o tempo integral ali, dedicado a essa atividade, um concurso que é pretendido ali de ponta, que exige muito. Como que você conciliava tudo isso? Então, eu já disse aí que fui bancário, né? Fui bancário durante muito tempo, e banco, todo mundo sabe, tem uma atividade bastante extenuante, uma rotina bem, bem pesada. Mas, ao mesmo tempo, o fato de estar no banco, isso contribuiu muito com a minha preparação, porque lá no banco a gente aprende muito a focar no desempenho, criticar o desempenho, avaliar o desempenho e, evidentemente, analisar o tempo todo os nossos resultados. E eu trouxe tudo isso para a minha preparação. E aí eu tinha uma rotina de 10 horas diárias, à noite eu fazia curso e me sobrava então sábado e domingo. E, claro, para passar no concurso da magistratura estudando sábado e domingo, você tem que transformar essas horas em horas de altíssima qualidade. E aí eu então falei, bom, primeira coisa é fazer as metas aqui. Né? A meta é estudar 8 horas diárias, no sábado e no domingo, e colocar aqui uns 6 anos para eu seguir. E aí, uma coisa que eu tinha muito em mente eu já venho para essa minha rotina de estudo cansado. Eu trabalhava a semana toda, estudava a noite toda. Eu não tinha carro aqui em Brasília, eu tinha que andar de ônibus. Eu demorava, às vezes, 1 hora e meia, 2 para chegar na minha casa. Então, eu já tinha aquela consciência, olha, esse desafio, essas 8 horas de estudo sábado e 8 horas de estudo no domingo serão horas que você já vem com um histórico de cansaço. E outra, você vai seguir a semana na segunda seguinte. Então, eu precisava criar uma dinâmica de estudo que fosse uma dinâmica bastante leve, uma dinâmica que não me cansasse, uma dinâmica que eu conseguisse vencê-la sem, de alguma forma, não gerar uma exaustão. Então, a minha primeira premissa foi essa. E aí, como que não gerar exaustão? Aí eu comecei, bom, eu não posso ficar estudando a mesma disciplina o dia todo, eu não posso ficar estudando direto, eu não posso ficar sem fazer uma atividade física, eu não posso ficar sem manter ali uma alimentação minimamente balanceada. E aí, então, eu dividi as minhas 8 horas em 8 blocos de aulas, cada bloco uma disciplina diferente, e aí no outro dia eu repetia essa disciplina, fazia intervalos regulares de 10 minutos a cada 50 minutos de estudo, a cada 4 horas eu fazia um intervalo de 2 horas, fazia uma alimentação leve na hora do almoço, fazia uma caminhada, e estudava doutrina, né? E aí eu procurava estudar aquilo que eu gosto. Eu, por exemplo, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, então eu falei, olha, não vou me estressar com outro material, apesar de a doutrina ser um pouco mais extensa. Então eu fiz leituras de doutrina, aí também fui procurar, Gabriel, outros recursos, por exemplo, eu fui procurar recursos de leitura dinâmica, à época procurei recursos de memorização, programação neurolinguística, tudo isso veio, né? Sem contar o emocional. Eu me recordo muito bem que eu disse à minha família, olha, vamos passar aqui uns 3 anos sem que tenhamos problemas, porque a gente precisa agora estar com a cabeça mais tranquila. É uma forma de você conspirar a seu favor, né? Então eu fazia tudo, para dizer a verdade, né? Até homeopatia eu fazia para poder manter o meu equilíbrio emocional, para manter o meu equilíbrio energético, corporal, né? Quem está estudando sabe que não pode ficar doente, por exemplo, né? Tem que cuidar para não ficar doente, etc. Então, além disso,
a minha rotina de estudos, então, estava muito bem segmentada, muito bem organizada. E aí eu estudava, então, sábado, domingo, nesse ritmo. Chegava... E aí, por incrível que pareça, né, as pessoas falam assim, nossa, você estudou pra caramba, foi uma coisa... Não. Chegava no final do ano, eu tirava 2 ou 3 semanas de absolutamente férias, de não fazer absolutamente nada, recarregando as baterias para voltar. No primeiro ano, então, eu fiz esse processo de leitura de doutrina. No segundo ano, eu voltei com exercícios, e esses exercícios eu usava como uma revisão do conteúdo do ano anterior. E aí, caso tinha alguma dúvida mais consistente, eu retornaria à doutrina. Agora, uma coisa que eu falo muito, muito, muito mesmo para as pessoas, o que me ajudou muito, primeiro, é que meus estudos foram uma crescente. Eu não tive aqueles processos que hoje é muito comum de as pessoas estarem numa jornada de estudos e, de repente, elas começam a dar uma fraquejada e achar que não está estudando legal, que muitas vezes é só uma sensação, né? É uma falsa sensação, inclusive. E aí elas retomam tudo e zeram e começam novamente. Isso é devastador, né? Isso é devastador para as nossas questões emocionais, até para o nosso físico, enfim, e vai gerar exaustão e você vai, uma, 2, 3 vezes que você repetir isso, acabar desistindo. Então, isso eu levei muito a sério, de não fazer esses retornos. E também, outra coisa que eu sempre indico para as pessoas, olha, a gente estuda muito aquilo que a gente gosta. Então, se eu gosto de estudar muito, é porque eu já sei aquilo. Então, vou estudar muito aquilo que eu não gosto. E converter aquilo que a gente não gosta, na verdade, em uma matéria simplesmente mais árida. E não que, eu não gosto disso. Nos reprogramar o tempo todo, isso é importante, sabe? Nos reprogramar para que aquilo fique algo que seja divertido, aquilo que eu costumo dizer para as pessoas, né? Eu ralei muito mesmo, ralei demais para eu passar no meu concurso, mas eu também me diverti imensamente, né? E eu acho que isso conta muito. Foi um projeto sustentável, né? E você se deu aí 6 anos para conseguiu na metade do tempo, já é um tempo bem relevante, né? As pessoas às vezes têm que ter essa mentalidade de médio prazo, nem diria longo prazo, porque longo prazo para mim são 10, 20 anos, mas de médio prazo aí de 2, 3 anos para você construir algo que vai te beneficiar a vida toda. E aí, como é que foram as reprovações, aprovações? Já passou logo de cara depois que você começou a engatar ali nas provas ou teve alguma frustração no percurso? Não, teve frustração, mas era uma frustração esperada, né? Eu prestei o meu primeiro concurso com 10 meses de preparação, então eu sabia que, evidentemente, não tinha condição de passar no concurso da magistratura, estudando sábado e domingo, depois de 10 meses. Então, lá em Tocantins, quando eu fiz a minha primeira prova, que, aliás, o concurso foi anulado. Foi anulado e eu fui convocado para fazer a prova. Eu já estava no Tribunal de Justiça do DF, então aí eu falei, bom, agora isso não é mais possível. Mas eu tive frustração num concurso que eu fiz já no segundo ano da minha preparação, e foi muito surpreendente à época, porque eu passei na primeira, na segunda e reprovei na terceira fase. E a minha prova, e eu fui muito bem na bateria de provas, e uma única disciplina, que era a disciplina que eu tinha um certo conforto, uma confiança, eu acabei reprovando por 0,7 décimos. E aí isso me incomodou profundamente à época, e aí recomeçar tudo de novo. Tanto que quando eu voltei para fazer o mesmo concurso no estado de Goiás no ano seguinte, eu não passei na primeira fase, aquilo me deixou bem, bem mexido. Então teve essas frustrações. Mas assim, essa frustração aconteceu porque, de forma inesperada, eu segui nas fases seguintes. Mas eu sabia que no primeiro, segundo, terceiro ano eram testes, né? Só que daí no ano seguinte também tive uma bela de uma surpresa, né? Que foi ir por um teste no Tribunal de Justiça do DF e acabar passando lá. Mas eu gosto muito de administrar isso como experiências, né? Essa experiência do Estado de Goiás, por exemplo, ela foi decisiva para mim para fazer a prova discursiva do TJDF. Como é que foi a sensação quando você começou ali sua atividade já, juiz, decidindo temas muito importantes? Como é que foi esse momento? Eu demorei acho que uns 6 meses, mais ou menos, para poder cair a ficha cada vez que eu li uma sentença ou uma decisão e lá estava meu nome embaixo, né? Era muito... Porque, Gabriel, eu saí do Banco do Brasil, tudo bem que eu estava ali já ocupando a advocacia, mas meses antes de estar no banco como advogado, eu estava gerente, e gerente, assim, uma hora você é gerente, uma hora você é técnico, enfim. Então, eu estava numa empresa pública, mas numa outra dinâmica de trabalho, né, num outro patamar de poder, de exercício de poder, etc. E aí você se transforma em juiz do TJDFT, e que é um tribunal que ele entende que se você
passou no concurso, você já é juiz. Então, na segunda-feira, depois do sábado, depois da sexta-feira da minha posse, está fazendo audiência. Então, foi muito intenso para mim. E assim, os desafios me procuram. Eu fui trabalhar no Tribunal do Júri de Brasília logo em seguida. Logo recém da minha carreira, eu fui trabalhar no Tribunal do Júri de Brasília. E eu me recordo que lá no Tribunal do Júri de Brasília, o promotor tinha a minha idade de profissão. E a gente julgava casos de repercussão nacional. Eu julguei casos ali de muita repercussão. O caso da 113 Sul e outros de grande repercussão foram julgados ali. E eu, à época, com muito pouca idade, ainda também muito pouca experiência. Então, foi muito intenso. Agora, ao mesmo tempo, era muito gratificante perceber que a gente conseguia fazer com que as pessoas encontrassem alguma resposta da justiça. Para mim era muito interessante, ainda quando eu proferi uma sentença contrária aos interesses das pessoas, elas, bom, recebi a resposta pelo menos, e eu tento fazer isso da maneira mais rápida, da maneira mais consistente, mostrar para as pessoas por que aquela resposta, naquele momento, tem aquele conteúdo. Então, isso para mim foi muito gratificante, muito mesmo. Doutor Fábio, há 2 semanas eu entrevistei uma professora do GRAN chamada Ludmila Costa, que passou por muitas dificuldades e hoje diz que ensina outras Ludmilas a passarem em concursos e mudarem de vida como ela. Você também foca em mudar a vida de outros Fábios, homens e mulheres, pelo Brasil? Sim, eu penso que depois de tudo que Deus me permitiu, né, eu hoje tenho 41 anos, há 30 anos atrás eu estava morando na fazenda, há 20 anos atrás eu estava estudando numa escola pública, né, há 15 anos atrás eu estava me formando numa universidade pública que o professor mais graduado que eu tive era um especialista, não tinha muita estrutura nessa faculdade. Então eu penso que chegar onde eu cheguei hoje, né, no mínimo um motivo muito forte para eu devolver um pouco disso, né, para eu retribuir um pouco disso. E não é só sobre os meus sonhos, eu acho que é sobre o sonho das pessoas, né? A gente está aí dizendo que vivemos num país solitário, numa sociedade democrática, enquanto agente público eu tenho o dever de fazer algo além da minha atividade ali formal. Então a gente tem, eu tenho dois projetos que eu fundei, que eu sou cofundador. Um deles é a educação de direitos para jovens de periferias, escolas públicas, especialmente escolas de periferia. É um projeto que a gente trabalha muito com a formação de cidadania, conhecimento de direitos. Eu parti do pressuposto que se a gente não conhece os direitos da gente, os básicos direitos da gente, nós corremos o risco de termos os nossos sonhos frustrados, os nossos sonhos roubados, vilipendiados, por quem detém monopólio de conhecimento e poder. E aí, quando a gente consegue transformar essa molecada, quando a gente consegue mostrar para ela que ela pode ir além, que ela pode remover as pedras do caminho pela própria justiça, pelo próprio direito, e isso acontece, é algo que eu sonhava muito em fazer. Então, fundei o Falando Direito, que hoje é gerido por um instituto que a gente criou também, que foi criado também, e já temos 10 anos de estrada, aí, 11 anos, na verdade, de estrada, com quase 11 mil alunos passados pelos nossos projetos. Então, isso para mim é algo muito importante. E a questão racial, que eu não poderia também deixar de maneira alguma de desenvolver algumas ações para promover essa igualdade racial. Então, no âmbito da magistratura, nós desenvolvemos um projeto em que colocamos o Poder Judiciário para pensar, para refletir, para adotar mudanças, mas especialmente para chamar a atenção daqueles jovens, daquelas jovens pretos e pardos, né, ou seja, negros, que estão especialmente nas regiões mais periféricas deste país, de que eles podem sonhar em um dia ser juiz, assim como eu sonhei e tive dificuldade, né? Quando eu estava lá no interior, por exemplo, sonhando em ser juiz, eu ficava pensando, mas será que eu consigo entrar nessa instituição? Será que essa instituição é para mim? Porque não tem a minha cara. Não tem nenhum tipo de espelho nisso, né? E a gente sabe que a gente vai se afinando com as instituições, tendo afinidade com as instituições, à medida que elas parecem um tanto com a gente. E eu não me via no judiciário. E hoje eu já consigo andar pelo país e mães e pais me abordarem e dizerem assim, olha, hoje eu fico mais aliviado, porque meu filho quis ser juiz, minha filha quer ser promotora, e eu tinha um receio danado, porque a gente achava que isso não era pra gente. E aí hoje eu vendo você, eu já acho que é pra gente, né? Olhando para você lá dentro, e detalhe, e falando disso lá dentro, e abrindo espaço pra gente lá dentro do judiciário, a gente agora acredita que é possível.
Então, Gabriel, para mim isso é o motivo da minha carreira. Tanto que hoje, dentro da magistratura, eu exerço um papel, além, né, claro, a minha principal função é julgar, mas hoje existe um papel político muito, muito grande. Né? Minhas atividades políticas, hoje eu estou no Supremo Tribunal Federal com o ministro Fachin, presidi a Associação de Juízes, sou vice-presidente da Associação Nacional de Juízes, da ANB, porque eu estou buscando estes canais, esses espaços para a gente transformar esse poder judiciário. Eu presido também a comissão uma comissão de inclusão do Tribunal de Justiça do DF e faço parte do comitê de integridade que cuida do programa de diversidade do tribunal. Hoje estou envolvido com dezenas de ações no âmbito do Poder Judiciário local e nacional para poder buscar essa transformação. E esqueci de citar, estou hoje na Câmara dos Deputados, na Comissão de Juristas Negros, uma comissão formada por 24 juristas negros, para poder oferecer uma legislação, uma proposta de legislação, para a gente permitir que as instituições como um todo promovam a igualdade racial, que infelizmente no país ainda é muito pouco. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós somos quase 18.500 juízes. Destes, apenas 18% se autodeclaram negros, ou seja, pretos e pardos. Pretos, que é o meu caso, nós somos menos de 200. Somos 1,6% no universo desses 18.500 juízes. A gente não tem 50 juízas mulheres pretas nesse país. Um país que se autodeclara 56% da sua população como negra. Então, a gente tem muito ainda que fazer, mas, ao mesmo tempo, já tem aí um tanto de esperança plantada, um tanto de esperança sendo vivenciada. A sua vida mudou drasticamente desde a infância e você pôde proporcionar algo completamente diferente à sua mãe, que, inclusive, está completando 61 anos de idade no dia desta conversa. Como é a sensação de poder retribuir da melhor maneira tudo que ela batalhou por você? É uma sensação, assim, incrível. Eu acho que não tem como... Eu sou muito grato a Deus por me permitir isso, né? Ter minha mãe para poder retribuir. Meu pai, infelizmente, faltou. Mas eu também entendo que meu pai faltou exatamente para que esse caminho pudesse ser cumprido do jeito que está sendo cumprido. E a minha mãe para poder receber isso em nome dele, né? Porque os dois fizeram muito para que eu estivesse onde eu estou hoje. Isso é fato. Eu costumo dizer que, eu repito isso para todo canto que eu vou, né? Eu acho que isso é muito real. Nós somos a continuidade dos nossos filhos em outras pessoas. E eu sou exatamente a continuidade do meu pai e da minha mãe, os dois juntos, numa outra pessoa. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma felicidade enorme de vivenciar essa continuidade com a presença dela ainda aqui. Então, homenagear minha mãe é homenagear a minha própria existência, homenagear tudo aquilo que eu conquistei. E ela ali, de uma maneira muito discreta e, ao mesmo tempo, muito, muito orgulhosa de tudo, me faz entender que tudo isso vale a pena a cada momento, né? Eu saí de casa muito jovem, passei durante anos fora de casa, devolvo para ela o meu sonho realizado, e ela abraça isso, ela absorve isso, mas dentro dessa simplicidade dela, ela curte e celebra isso constantemente, né? Tem 15 anos que eu sou juiz, até hoje a minha mãe celebra isso como se fosse o primeiro dia, né? E minha mãe, ela hoje, no momento que eu vivo, ela é muito presente por uma série de razões, né? Não só pela própria existência de mãe, mas por um caráter intransigível assim que minha mãe tem, por uma forma muito simples de lidar com a vida. Minhas raízes todas estão ainda permanentes, né? Estão ainda ligadas a mim, porque a minha mãe me faz perceber que eu tenho raízes, que eu não sou juiz, e isso me desligou da família, me desligou dos amigos, etc. Minha vida continua, embora tenha tido uma mudança radical em tantas outras esferas, na esfera pessoal ela continua a mesma coisa, e é por essa mulher, né? Por ela que está sempre ali me dando lições que são surpreendentes diariamente. Qual o nome da sua mãe? Rosa Vilma. Rosa Vilma. Rosa Vilma. Isso. Ela tá muito tá orgulhosa, então. É sua fã número 1. Nossa, demais a conta. Demais mesmo. E aí é muito engraçado que nós somos 3 irmãos, e aí meus irmãos às vezes brincam com ela, ela vem o seu filhinho querido. Ela fala isso mesmo, é meu filhinho querido. Porque a gente tem uma relação muito... Ela não tem pudor em fazer algumas confissões. Mas é uma relação muito saudável, uma relação muito, muito boa, assim, de aprendizado, né? Nós aprendemos com o tempo todo. Qual seria o seu conselho para os Fábios que nos escutam pelo Brasil, né, que às vezes escutaram de outras pessoas que não era possível, que não era para eles,
ou que elas próprias pensaram isso, olha, não vou conseguir, estou cansado, acho que eu vou ter que ir para outro caminho, está desmotivado por algum motivo? Qual o seu conselho para que essa pessoa seja imparável, como você foi e chegou até aqui e realizou vários sonhos e está realizando vários outros? A primeira coisa que eu diria para essas pessoas era para que elas olhem para suas histórias, para suas trajetórias, né? Não sei, Daniel, Gabriel, nós temos uma memória curta sobre nós mesmos, né? Então, a primeira coisa que eu falo, olha para tua história, cara. Em algum momento da sua vida, você fez algo no começo, meio e fim. Se você fez algo no começo, meio e fim, você pode fazer outras tantas coisas no começo, meio e fim. E eu sempre costumo dizer, a gente, né, aqui na instituição, a gente sempre encontra alunos que está aí, por exemplo, um aluno que está hoje no preparatório, esse cara tem uma história, esse cara estudou, esse cara fez direito, esse cara fez outro curso superior, esse cara trabalhou, esse cara já passou em algum concurso, tem uma história. Ou seja, nós que nos encontramos nessa vida de concurseiro, não estamos num encontro casual, nós não estamos ao acaso, ao léu. Nós temos uma história. E nós precisamos olhar para essa história e perceber que a gente fez algo. Segunda coisa que eu aconselho, não pague o preço de desistir. Talvez, se nós não tivéssemos absolutamente feito nada até hoje e não continuasse, ok. Mas a gente fez. E se nós já fizemos, e agora resolve fazer uma pausa, ou então virar o curso da história e abandonar um projeto, o preço disso lá adiante será impagável. Nós seremos cobrados de maneira implacável por que não ter feito. Portanto, eu jamais aconselharia alguém a não seguir. Outra coisa, perceber que não existe ninguém que até hoje que tenha se proposto a passar no concurso que não tenha passado. Ninguém que efetivamente se dedicou e se colocou à disposição de fazer um concurso desse não deixou de passar. Não, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que não existe um fatalismo. Não existe uma realidade dada assim, ó, tem uns que vão passar e outros não vão passar. Não, tem uns que vão passar e outros não irão passar, mas não é por um fatalismo, mas sim por quê? Porque desistiu ou porque não aplicou uma técnica adequada. Portanto, se eu tiver com vontade e aplicando uma técnica adequada, ninguém vai me segurar. Eu costumava dizer para as pessoas diziam assim, mas cara, o que te move? Isso aí. E eu, Fábio, quando eu cheguei aos 15 anos, por exemplo, escolhi ser juiz, foi uma decisão maluca? Foi. Foi algo fora do comum? Foi. Mas para quem tinha estudado na escola rural, morado na escola rural, morado em escola, perdido o pai com uns 11 anos e sobrevivido até os 15, meu amigo tem muita coisa para poder oferecer para uma luta, para uma trajetória. A mesma coisa que você me perguntar hoje, cara, você quer ser o quê? Olha, ao certo não sei, agora eu preciso terminar um doutorado. E quando eu fui fazer a minha prova de doutorado, que eu também me perguntei, alguns amigos até perguntaram, cara, mas como você vai dar conta? Você está fazendo um tanto de coisas hoje, etc. E aí eu parei para pensar e o pensamento é exatamente o mesmo. Cara, para quem fez já um tantinho de coisa que eu já fiz, quem passou por isso e aquilo, isso é fichinha. Então vamos lá, vou fazer esse processo seletivo e vai seguir. Por isso que eu insisto que as pessoas olhem para suas histórias. Porque elas vão perceber que elas não estão vivendo a deriva, ao acaso, que, poxa, se aconteceu isso, por que não avançar um pouquinho mais, né? E outra coisa que eu aconselho muito, a nossa história é única. A gente tem a mania, né? Eu costumo até dizer para meus alunos, né? A síndrome do gênio. Não. Porque normalmente a história do outro é sempre mais interessante, o outro é sempre mais herói, o outro é mais gênio que eu, etc. Tal. E a nossa história é a nossa história. Eu me lembro que eu fui fazer mestrado na Universidade de Brasília, e aí eu preocupado, falei, gente, o povo lá estuda demais, só tem cabeção lá, como é que vai ser? Aí eu fiquei temeroso, mas eu fiquei falei assim, cara, duvido que essas pessoas tenham passado pelo que eu passei. Nossas histórias são tão únicas. Talvez eu não tenha um conhecimento teórico tão profundo, mas um conhecimento em termos de experiência eu tenho com certeza absoluta. Vamos ver se a gente consegue unir isso. E assim foi, né? Portanto, esses desafios são todos contornáveis. A gente não pode se apegar a isso para poder dizer assim, não, definitivamente um concurso para magistratura ou para agente de polícia ou para qualquer outro cargo que seja, não é o meu. Pode até não ser porque você não queira. Agora, se você efetivamente desejar, é possível acontecer. Doutor Fábio, muito obrigado pela presença, por compartilhar sua sabedoria, sua história. Vou integrar agora a equipe do GRAM, né, na GRAM Pós. Um privilégio tê-lo aqui no nosso corpo docente, mais uma mente brilhante para nos ajudar nesse projeto de mudar vidas. E
Estamos muito felizes aqui e gratos por a sua participação, né, aqui no GRAM. Eu que agradeço mesmo. E hoje, um dia especial, hoje é o Dia do Juiz. Estou aqui Legal. celebrando o dia. Nós temos 2 eventos aqui hoje no Rio para celebrar esse evento. E eu quero dizer para as pessoas que eu celebro isso verdadeiramente. São 15 anos que eu me dedico a essa profissão, me dedico a essa carreira e me realiza pessoal e profissionalmente. E ela acabou se tornando um instrumento de intervenção social. Por isso que eu peço para as pessoas sonharem, né? Celebrarem até isso, né? Celebrarem, poxa, eu quero seguir porque eu quero celebrar isso como sendo uma realização pessoal, profissional, mas não precisa também transformar o mundo, não. Pode ser transformar o seu jardim ou nem isso. Pode ser para ficar dentro da sua casa quietinho. Tudo isso está válido, né? Sonhos sempre são sonhos. Então, por isso que eu quero desejar aqui muito sucesso para todos os alunos do GRAM, toda a galera que deposita seus sonhos nesse projeto, né, nessa instituição, com os professores, com tanto de gente envolvida, para que amanhã eles possam viver com muita alegria, com muito entusiasmo, que é aquilo que a gente sempre busca, né? Encher-se de Deus. Muito obrigado a você que nos acompanha. Pedimos aí que deixe o seu like, deixe o seu comentário, aperte o sininho para você receber as notificações aqui do canal. Há mais de 2 anos, com novas entrevistas, toda quinta-feira, às 19 horas, um novo testemunho imparável para você. Até a próxima quinta. Fique com Deus. Muito obrigado.